Estamos de volta com o episódio 1 do podcast Bate-Bá, agora com o capítulo 2 da trajetória de Wender Coelho da Silva, o Teco, com a camisa do Grêmio. Eu sou Breda Santos e estarei ao lado do diretor comercial Kleber Vieira. Não esqueça de deixar o like, fazer a inscrição no canal e compartilhar o vídeo. Nossos apoiadores: I9DP, Hamburgueria do Chaves, RIB 889 Carnes Premium e Bar do Perico. Vamos lá, Teco. Em Grêmio 1, Cerro Porteño 0, em abril de 2007, terça-feira, Estádio Olímpico. Gol de Everton Costa aos 24 do segundo tempo. Na última rodada da fase de grupos, o Cerro jogava pelo empate, perdeu gols. Foi uma classificação dramática? Bom, Brenda, o jogo foi 1-0. No primeiro tempo eu faço um gol, né, mal anulado pelo Bandeirinha, ele dá um impedimento, né? Seria meu primeiro gol com a camisa do Grêmio. E aí foi anulado. Naquela época não tinha VAR, né? Infelizmente não tinha VAR. E depois, no segundo tempo, foi se tornando um jogo dramático. Porque a gente não conseguia fazer o gol, a gente não estava bem, tenso. E aí ele coloca o Everton, né? O Everton Costa, que foi predestinado, né? Ali no segundo tempo, uma falta, se eu não me engano é uma falta, um cruzamento, ele faz o gol de cabeceio, né? De cabeça. E que nos dá a classificação, né? Faz o gol da vitória e nos dá a classificação. Mas foi um jogo bem dramático, sim, Breno. Eu lembro que a gente estava bem nervoso, bem tenso, assim. O Cerro fazendo muita hora, jogando, já não tinha condições nenhuma de classificar. Ou não sei se tinha condições, acho que já não tinha condições de classificar. Estava segurando, amarrando o jogo, um jogo bem amarrado. E aí a gente consegue esse gol e que nos permite classificar, né? Obviamente que foi um jogo bem difícil, mas depois foi um alívio, né? Uma comemoração muito grande, né? Porque assim, Brenda, na Libertadores, essa Libertadores de 2007, o Grêmio não era tido como favorito, né? Tinha outras equipes, assim. O São Paulo tinha acabado de ser campeão brasileiro, ele vem na sequência de tricampeão brasileiro. O São Paulo sempre tido como favorito. Tinha o co-irmão da Zona Sul ali, né? Que eu não falo muito o nome, né? E aí tinha acabado de ser campeão mundial, né? Então ele já entra em 2007 como favorito, né? Tinha o Santos do Vanderlei Luxemburgo. Então, assim, essa Libertadores tinha umas equipes brasileiras fortes, né? E aí o Grêmio consegue essa classificação onde quase ninguém acreditava, só o torcedor gremista mesmo e nós, jogadores ali, comissão, né? Então foi muito comemorada essa classificação, né? Então foi importante, né? Foi muito importante, mas eu lembro que esse jogo foi bem dramático, mas no final deu tudo certo. E o Grêmio desde sempre cresce quando só a gente acredita na gente, né? É isso aí, é o gremista, né? O gremista é isso. A história do Grêmio é isso, né? A história do Grêmio diz que é isso, né? É isso aí. Mas eu tenho uma colocação, né? O Grêmio teve grandes times, mas eu frequento o Olímpico, assim, que eu lembre, desde 71, foi um dos times que eu mais vi a sintonia com a torcida. A torcida parecia que estava em campo, parecia que vocês eram nós eram vocês, e isso que eu achava encantador naquele time, que não era um super time, mas com a torcida era um super time, era um negócio fantástico, era diferente, foi um ano diferente aquele de 2007. A gente veio daquele rebaixamento, vemos da Batalha dos Aflitos, e eu acho que aquilo ali encampou naquele 2007. Sem dúvida, Kleber. Você falou bem, né? Houve essa sintonia, né, de arquibancada, de torcedor com o time, com a equipe, né? Porque era muito nítido, né, que a gente representava bem esses torcedores, né? E eu acabei de dizer, né? A gente tinha a cara do Grêmio, né? O DNA do Grêmio, né? A gente tinha o DNA do Grêmio, que eu costumo dizer, o DNA do Grêmio, né? Que a gente jogava, independente se jogasse bem ou não, a gente tinha naquele grupo ali, como lema, cara, vamos correr, os caras vão ter que suar, vai ter que correr muito mais que nós aí para ganhar, né? Então talvez seja isso, né? A gente incorporou esse espírito, esse DNA do Grêmio, que nos fez chegar a uma final de Libertadores. Tecnicamente, Kleber,
tinha equipes melhores que a gente, óbvio. A gente, né? Só que a gente sabe que futebol não é só o técnico, né? A parte técnica vence, assim, ou nem sempre o melhor vence, né? A gente tinha uma equipe de qualidade. A gente também não virava os jogos que a gente virou, que reverteu, né? Porque só na raça. A gente tinha qualidades aqui. Se eu citar aqui nome por nome, quem participava daquele elenco ali, você vai me dar razão, que a gente também tinha uma equipe boa. Não era a melhor, não era a favorita, mas a gente tinha muita qualidade também. E com essa sintonia, né, com essa junção entre arquibancada, torcedor e equipe, fez a gente chegar bem longe. Aí, a bola nunca entra por acaso, né? Exatamente. Nunca entra por acaso. Uma frase é do Muricy, né? É o Muricy, eu acho que foi o Muricy que falou. Não sei quem falou. O Dyson, acho que é melhor. Acho que o Dyson vai saber mais que eu. Mas acho que é isso. Acho que é uma frase bem bacana que comporta e que diz mais ou menos o que é, né? A gente fazia por onde, né? A gente, além de lutar, brigar, de correr ali, a gente tinha qualidade que também fazia com que a gente superasse os adversários. Fantástico. Em Juventude 3 × 3 Grêmio, no dia 29 de abril de 2007, um domingo no estádio Alfredo Jaconi. Os gols foram de Carlos Eduardo aos 2 minutos, Wesley aos 32 e Carlos Eduardo aos 34 do primeiro tempo. Cristiano, 7 e Júlio César aos 34, Tuta aos 47 do segundo tempo. Expulsão, Juliano Patrício, 40 do segundo tempo. Lembra desses movimentos? Lembro, Brenda. Lembro sim, porque foi o primeiro jogo da final, né? Primeiro jogo da final contra o Juventude. O Juventude tinha uma boa equipe, né? Uma bela equipe. Não chegou por acaso na final. Eu lembro que a gente faz, né? O Carlos Eduardo, logo no início do primeiro tempo. Enfim, o primeiro tempo termina 2-1 pra gente. A gente jogando super bem ali no Alfredo Jaconi. No segundo tempo, o Juventude vem para cima da gente, e, o treinador faz modificações, né, substituições, que deixou a gente, né, meio que de surpresa. Eles estavam abafando a gente, pressionando a gente, conseguiram virar, e no final do jogo o Tuta vai e consegue o gol de empate, né, faz o 3-3 que nos dá, né, um empate que nos dá uma tranquilidade para o jogo de volta, né, no jogo contra o Olímpico, né. Mas foi um jogo bem difícil, uma final, toda final é tensa, né, toda final é difícil, mas eu lembro muito bem. A gente fez um bom primeiro tempo, a gente termina o primeiro tempo ganhando bem, e aí o segundo tempo a gente cai de rendimento, Juventude cresce, vira o jogo, vira a partida, e a gente só consegue um empate no finalzinho com o Tuta, né? Tão contestado o Tuta, né? Mas ele salvava, era bom jogar com o Tuta, assim. Eu às vezes no dia a dia, algum torcedor assim, conversando com o torcedor, a maioria assim fala mal do Tuta, mas eu como atleta ali, como parceiro dele de equipe ali, era bom, porque o Tuta era, pra gente, zagueiro, era muito bom, dava um chute pra frente e ele recebia uma falta, ele segurava os zagueiros dele. Isso, tinha tecnicamente, corpo, né? Tecnicamente era, né, ele não tinha muita técnica, uma técnica muito refinada, né, a gente sabe disso, mas ele ajudava muito, eu adorava jogar com ele, cara, dar um chutão bem pro alto, assim, que eu sabia que o Tuta ia brigar lá e ia receber uma falta. Mas ele era inteligente, ele sabia usar o corpo e tal, isso que eu gostava dele. E muito experiente, né, ele vem pra cá já, né, com a idade já até um pouco já acima dos 30 anos, né, mas, poxa, onde ele passou, ele foi campeão. Então foi muito bom. O Tuta faz o gol no finalzinho que nos dá tranquilidade para o jogo da volta. Em São Paulo 1 × Grêmio 0, no dia 2 de maio de 2007, numa quarta-feira no Morumbi, oitavas da Libertadores. Gol do Mirando aos 13 do segundo tempo. Apesar da derrota e tendo gol qualificado, vocês acreditavam na virada no jogo de volta? Bom, era contra o São Paulo, né? Eu acabei de falar um pouquinho antes aqui, o São Paulo tinha uma equipe muito forte, né? Muito forte, seu treinador Muricy, eles investiam muito, né? Tinha um elenco bastante recheado, bastante recheado de bons jogadores. E aí
Quando saiu que a gente ia enfrentar o São Paulo, eu falei, não, jogo difícil, né? Mas aí por dentro eu comemorei, porque aí você não precisa fazer viagens longas, é um clássico nacional, né? Você vai jogar aqui, é um clássico nacional, viagem até São Paulo, mais perto, enfim. Morumbi, que é um estádio, né, grandão, pode estar lotado lá, mas é um estádio que o torcedor, assim, não tem tanta influência ali, não é um estádio, não é igual o Olímpico, não é igual uma Vila Belmiro, né? Então, assim, que é menorzinho, o torcedor fica próximo. E aí, quando a gente sai, que a gente vai enfrentar o São Paulo, eu falei, não, jogo difícil, né? São Paulo tem uma forte equipe, né? Mas por dentro a gente sabia que tinha condições, né, Brenda? Porque, cara, você não pode já ir derrotado, independente de quem for adversário, porque o futebol se resolve ali dentro de campo, né? A gente já viu tantas coisas, né? Mas realmente foi um confronto bem legal e um confronto bem difícil. O primeiro jogo no Morumbi, o São Paulo, muita qualidade, envolveu bastante a nossa equipe. Eu lembro, assim, a gente quase não teve muita chance de fazer gols. E aí 1-0 ficou até de bom tamanho para a gente, né? E foi depois desse jogo aí que, né, a gente consegue reverter, faz um 2-0. Então, assim, foi dando esperança para nós jogadores e para o torcedor também, né? Que acreditava, né? Poxa, se a gente passou do São Paulo, que tem uma equipe muito forte, a gente pode passar de qualquer um, né? Que o São Paulo ali todo mundo começou a acreditar. O São Paulo era um dos favoritos, né, a conquistar o título ali da Libertadores. Era um dos elencos que era tido no início da competição como favorito. Então a gente eliminou, se bem que eles não fizeram uma boa campanha. A gente só tem esse enfrentamento de Grêmio e São Paulo, porque a gente fica em primeiro e eles ficam em segundo. Eles ficaram em segundo porque eles empataram um jogo no Morumbi contra a equipe que já estava eliminada. Acho que era da Bolívia, não sei se era o The Strong, enfim, alguma equipe da Bolívia que já estava eliminada, eles não conseguiram fazer o resultado, aí por isso que teve esse confronto. Mas foi bom, no final foi bom, né? Como eu te disse, tem todas as vantagens, né? É em São Paulo, a viagem menos desgastante, é o Morumbi, um estádio maior. Então, assim, foi bem legal, foi um confronto bom, que foi um jogo à noite, o Morumbi estava lotado, a gente jogou bem abaixo do que a gente costumava jogar, eles mereceram o resultado, e aí depois o resto é história, né? O que eu acho interessante, né, porque teve a final do Gauchão no domingo e já na quarta jogo em São Paulo. Como é que passa a cabeça? Eu tiro a perna, tiro o pé, o que eu faço para tentar não focar num jogo, focar no outro? Isso para vocês deve ser algo meio, né? Pô, tô jogando no Alfredo Jaconi domingo, ou foi no sábado, agora não me lembro. E daqui a pouco, quarta, já tô no Morumbi, numas oitavas de Libertadores. Pô, é pegado, cara. Mas é isso, Kleber. Você tem que virar a chave, né? Você vira a chave, você é preparado para isso. Jogador de alto rendimento tem que ser preparado para isso, né? São preparados para isso, né? E são pagos para isso. A verdade é essa, né? Não dá para querer cobrar ou querer justificar, ter dozinha, ter peninha. Não, é isso mesmo, joga um campeonato aqui, agora tá nas oitavas lá, vamos, é isso, virou a chave, vamos para frente, dar sequência, vamos para cima, é isso, é como eu te disse, né, eu pensava assim, né, eu não posso falar por todo mundo, né, Kleber e Brenda, mas eu pensava assim, mas eu jogador é preparado para isso, ele é pago para isso e tem que ser assim sempre. Perfeito. Entrando nesse assunto aí de mudar de jogo e tal, vamos voltar para a final do Gauchão. Grêmio 4 vezes 1 Juventude. O jogo de volta foi no domingo, dia 6 de maio, horário às 16 horas, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, com público de 47.600 presentes. Quais as tuas lembranças desse jogo que resultou no bicampeonato estadual? Melhor possível, Brenda. Melhor possível, porque é a final do Gauchão, um título, né? Um título importante que eu tenho muito carinho e sou muito grato por ter conquistado, né? O título, não adianta você falar, é obrigação ganhar Gauchão.
Não, é um título é título, é um título importante, né? A gente sabe que é tão importante que o co-irmão aí ficou tantos anos sem vencer, né? Então, assim, quando você não vence, que você vê que é importante, ruim. né? Então, E aí, cara, foi muito legal. Foi o meu primeiro título e único título com a camisa do Grêmio, porque infelizmente eu não consegui jogar há muito tempo devido às lesões que eu tive, né? Mas um título que eu tenho muito carinho e que é isso, que foi merecedor, porque a gente fez a melhor campanha do campeonato, a gente fez por merecer, né? A gente tinha uma equipe muito forte e aí foi muito legal que foi meu primeiro título e foi inesquecível, né? É inesquecível comemorar título ali diante do torcedor, do Olímpico cheio, né? Uma festa enorme, né? Fizemos uma festa enorme, né? Gols, né? De Tcheco fez gol, Diego Souza, Lúcio fez gol. Então, assim, são pessoas que ficam marcadas, né? Um time que ficou bastante marcado assim na minha vida, na minha memória. Então, que foi muito legal. Ainda mais, como a gente diz aqui, né? Diante do torcedor gremista, dentro de um estádio tão importante, né, na história do futebol. Não tem como não lembrar, Brenda. Não tem como não lembrar com carinho e muito gratificante. Sou muito grato por isso. Eu imagino a gratidão. E agora, voltando para a Libertadores, Grêmio 2 × 0 São Paulo, no dia 9 de maio de 2007. Uma quarta-feira, Estádio Olímpico. Gols de Tcheco aos 17 minutos do primeiro tempo e Diego Souza aos 30 minutos do segundo. Público 46.350. O ex-meia tcheco se declarou em 2020 que o Estádio Olímpico foi fundamental na campanha em 2007. O tricolor eliminou o Santos e São Paulo, favoritos na opinião dele. Com a ajuda da torcida gremista, concordas com o Tcheco? Concordo, né? Não tem como discordar do Capita, né? Ele era o capitão da nossa equipe e um craque. Eu tenho uma amizade, tenho um carinho, tenho um respeito enorme pelo Tcheco, né? Por tudo que ele viveu no futebol, não só aqui no Grêmio, né? Então, assim, é um cara que entende muito de futebol e que jogou muito. Então, concordo com ele. Porque a gente já falou, né? Teve aquela sintonia, né, mesmo de time, arquibancada e torcedor. E aí que nos fez, né? Lógico, também com a nossa qualidade ali dos jogadores, claro, qualidade técnica dos jogadores, fez com que a gente revertesse, né, resultados que muita gente não questionaria, né? Duvidaria, mas nós em nenhum momento duvidamos, né? E você vê, Brenda, que sempre o estádio sempre lotado, né? Era sempre 46, 47, 45 mil torcedores, né? No Olímpico, que se eu não me engano, acho que a capacidade total era 50, não sei se passava muito dos 50. Então, assim, o Olímpico praticamente lotado, torcedor fazendo a festa na arquibancada e a gente ali dentro do campo das quatro linhas representando bem, né? Então, concordo com o Tcheco, sim, foi um jogo inesquecível, aí sim, nós jogamos bem, fizemos o resultado, né? Fizemos por onde. O primeiro gol do Tcheco foi um gol trabalhado, muita gente não acha, né? O São Paulo, desde 2007, que a linha de zaga dele ali, a linha de defesa dele, quando era escanteio ou falta, se posicionava de um jeito. Antigamente não era igual hoje. Cada um marcava individualmente, já era definido, tá, Kleber? Era definido assim, o Teco vai marcar o Miranda, o William vai marcar o fulano, o Tcheco vai marcar o ciclano. Enfim, já era determinado quando a gente saía para o jogo ali, quando tinha na pré-eleição, já era determinado esse tipo de marcação. Era uma marcação individual, não era marcação por zona. E o São Paulo do Muricy implantou isso em 2007. Eles marcavam por zona. Marcavam por zona, isso. E a gente já tinha um pouco de tecnologia já. Os jogos eram gravados. No jogo da volta, o Mano Menezes treina. Eles marcam por zona. Eu quero que o William, Teco, sei lá, ele determinou alguém e falou, tira esse primeiro homem
não, nem precisa olhar a bola, só tira ele, a bola tem que ir não sei aonde, ele falou, e aí que vai sobrar para alguém. E o gol é trabalhadinho do jeito que ele programou durante a semana. Eu juro para você, Kleber, você pode perguntar ao Mano Menezes, ele trabalhou essa jogada. Você vê no gol do São Paulo, assim, acho que é o William ou alguém, o Tuta, alguém vai no primeiro homem, assim, já tira, a bola passa, dá um bate-rebate ali, sobra pro Tcheco. O Tcheco dá um belo chute, né? E aí a gente já faz já o primeiro gol no primeiro tempo, que nos dá uma tranquilidade. Mas um jogo difícil pela qualidade dos jogadores do São Paulo, da equipe do São Paulo. E aí no segundo tempo, o gol do Diego, né? Que muita força, um lateral. O Tuta faz o papel de pivô, escora a bola na cabeça, segurando, empurrando o Miranda. Não sei se era o Miranda ou o Alex. O Pirulito, né? O Pirulito. Isso. E aí não sei se é o Pirulito ou se é o Miranda, que ele vai empurrando, o Diego chega chutando, faz 2-0. Aí o Olímpico vai à loucura, aí nós jogadores vamos à loucura, né? E esse jogo tem uma coisa assim, eu também tenho uma memória engraçada. Engraçada mais ou menos, né, Kleber? Porque eu levei uma bronca do Mano Menezes nesse jogo. Eu era meio ousado, né? Eu falei, né? E aí eu roubo uma bola no final do primeiro tempo ali, toco pro Lúcio e passo pelo meio. Lúcio devolve para mim, Lúcio muito rápido, né? Rápido demais. Rápido demais. Rápido. E aí tocou para mim, eu vou pelo meio, toco para ele pela lateral e continuo indo. Eu olho assim, os caras tudo lá atrás, meus amigos. Eu falei, vou-se embora, né, velho? Não tem ninguém lá na frente, vamos ficar aqui atrás, deixar o cara sozinho. E largo para frente. O Lúcio vai pela lateral e chuta. Sei lá, sei que a bola vai no Rogério, sei lá para onde vai. Eu tendo que voltar, eu olho assim meio que de rabo de olho pro Mano, mas ele tava dando soco. Não, porque o Rogério ele me xingou, a bola. Ele xingou até a minha 10ª geração. Ele xingou, meu Deus do céu, eu não posso falar os palavrões, muito, né? Muito certo. E o Mano era bravo, mas ele xingou, meu Deus do céu. Eu lembro desse gol do Diego. Quando a bola sobe, a geral toda, nós, chuta alguém, né? Daí parece o Diego daquela, vem nós direto. Assim. Bom ela demais. vai rasteirinha. Bom demais. O Rogério nem pula, né? Não, acho que ele nem esperava, vai num cantinho, né? E aí foi loucura, né? O estádio vai à loucura e a gente também. Quem escorou a bola, acho que foi o Amoroso. Foi o Amoroso? Foi o Amoroso, não foi o Tuta, acho que foi o Amoroso. O Amoroso que jogou pra cima. Pode ser. Foi o Amoroso. Eu não sei, eu não lembro do Amoroso nesse jogo, mas pode ser. Eu lembro do Amoroso mais assim na minha memória, o Amoroso no jogo contra o Defensa. Ele entrou, eu lembro também, tem uma história engraçada nesse jogo. Nesse jogo aí também tem um relato meu e do Patrício, né? Depois do jogo eu sou sorteado para ir pro DOP, né? Depois do jogo ali tem o DOP e tal, eu fui sorteado. E aí eu vou pro vestiário, você vai direto, né? Você não pode falar com a imprensa. Quando você vai pro doping, você vai direto pra sala de doping, né? Vai eu e Patrício do lado do Grêmio e vai o Dagoberto e o Marcel. Marcel, o atacante que depois em 2008 é contratado pelo Grêmio. Ele jogou em 2008 no Grêmio, o Marcel, centroavante. É. E aí lá o Dagoberto ali no vestiário ali, na salinha do doping ali, a gente conversando, né? Aí o Dagoberto ele fala, a gente sabia que não ia ganhar de vocês aqui no Olímpico. Essa torcida aí é uma loucura. Quando a gente chegou aqui, que a gente viu aqui, a gente sabia que ia ser muito difícil ganhar de vocês. Então, assim, para você ver, o jogador de outro time, né, de outro estado, time de outro estado, ele teve esse relato, falou para mim, Patrício, de que achou uma atmosfera muito, muito louca mesmo e que sabia que não iria, que ia ser difícil, né, ganhar da gente. Então, é um relato importante, né, de um jogador que foi muito importante também. Eu lembro de eu chegar em casa, né, nesse período, aí, nessa época, destruído, cara. Parece que eu tinha jogado. Eu chegava destruído, porque a torcida jogava. Eu chegava destruído, chegava em casa... Jogava junto, jogava junto. É legal. Muito bom, muito bom. Em Defensor do Uruguai 2 vezes Grêmio 0, no dia 16 de maio de 2007, uma quarta-feira, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Gols de Sorondo aos 43 segundos
e Martinez aos 42 minutos do primeiro tempo. Por que a equipe tinha tanta dificuldade para jogar fora de casa? Foram 7 jogos, 1 vitória e 6 derrotas. Ô, Brenda, não, na verdade, é difícil, né? A gente não tem uma receitinha, né? A gente queria ganhar todos os jogos. É porque, na verdade, também a gente enfrentava adversários de qualidade, né? Como é que eu vou chegar para você? Vamos lá no Uruguai lá jogar contra defensa e vão ganhar no defensa. Tinha um time bom, entendeu? Eles tinham um time bom. Apesar de que reconheço também que a nossa equipe fora de casa baixava o rendimento. Tinha um rendimento baixo do que a gente costumava apresentar no Olímpico, né? Então, assim, tudo isso aliado à qualidade do adversário fazia com que a gente não ganhasse os jogos, né? Mas eram adversários de qualidade. Esse jogo também eu lembro perfeito, assim, jogamos muito mal, o Diego vai expulso. Diego Souza vai expulso. Diego Souza vai expulso nesse jogo. E expulso de bobeira, porque ele vai expulso depois que o jogo acaba, se eu não me engano, foi reclamar com o juiz e aí com o árbitro, né? Juiz não, com o árbitro expulsa ele depois que o jogo acaba, ele não joga o jogo da volta. Esse jogo foi um jogo bem difícil, bem complicado. E eles tinham uma equipe de qualidade e nós jogamos muito mal. 2-0 no primeiro tempo, eu pensei, meu Deus, vai ser uma tragédia, né? A gente não pode levar mais gol aqui. Enfim, não levamos mais gols. E aí que nos deu uma tranquilidade. 2-0, você ainda consegue pensar assim, dá pra gente reverter, né? Porque faz um no primeiro, faz um no segundo. Você pensa, né? Você tem que pensar, né? Você tem que ser otimista, não pode ser pessimista. 2-0. Não tem como reverter. Aí você pensa, você é otimista e foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso que aconteceu, né? A história diz aí. A história conta. E antes de enfrentar o Defensor no jogo de volta, o Grêmio fez o Fluminense por 2-0 no Olímpico. Gols de Carlos Eduardo e Tuta. Você lembra que o técnico do Fluminense era Renato e Roger Machado atuou como zagueiro? Lembro sim. Esse jogo eu joguei, foi poucos jogos no Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro já tinha começado, né? O Mano Menezes não costumava utilizar a equipe principal nos jogos do Brasileiro, porque a gente estava nas fases eliminatórias, né? Eliminatórias do campeonato da Copa Libertadores, né? E nesse jogo, no Olímpico, eu lembro também, tem história legal também, aí são de bastidores, né? Depois do jogo contra o Fluminense, muito amigo, eu, Tuta, fizemos uma amizade, eu, Tuta e Diego, enfim, o William, aquele grupo todo. Eu estou em casa, pleno em casa já, o telefone lá de casa toca, era o Tuta. Vem para cá fazer um churrasquinho, o Diego está aqui, eu chego lá na casa do Tuta, eu vou, né? Chego lá na casa do Tuta, tá o Carlos Alberto, que jogava no Fluminense, tá o Carlos Alberto. Tá o goleiro Fernando Henrique e tá o roupeiro do Fluminense lá. Aí que ele tinha amizade. Ele até falou, eu chamei porque o Tuta e o Diego jogaram no Fluminense, né? Uhum. E aí ele falou, chamei o Renato, mas como nós ganhamos, ele tá bravo lá e perdeu de 3-0 e não quis vir, não. Ele falou que se ganhasse ele ia vir, mas como ele perdeu, ele não vai vir, não. Sim. Então, assim, eu lembro desse jogo, era o Renato, o Roger, eles tinham o Thiago Neves, tinha um He-Man na frente, acho que era o He-Man, era o He-Man, o centroavante deles. Então, lembro bem, a gente... ali dentro do Olímpico ali era difícil ganhar da gente, né? Então, a gente fez um bom jogo assim e ganhamos bem. Mas eu lembro muito bem, né? O Tuta convidou o Renato, mas o Renato não quis ir não, porque perdeu, né? Aí ficou sem o churrasco. Renato sendo Renato. Teco, o que dizer do jogo de volta da Libertadores? Grêmio 2-0 Defensor no Estádio Olímpico com 42.373 públicos, onde teve gol do Tcheco aos 22 minutos do primeiro tempo e Teu aos 44 minutos do primeiro tempo. Inclusive, temos o gol aqui. Vamos rever? Vamos. Com o maior prazer. A bola pro Patrício, dominou, tocou, o professor do Goiano ajeitou, tentou na frente pro Teco, livre, vai marcar o gol, atirou! Gol! Gol do
Quem duvida desse Grêmio? Quem duvida desse Grêmio? Qual é o seu limite? Onde vai parar o Grêmio do Mano Menezes? Qual é o seu limite? Até onde vai? Este defensor já está nos pênaltis e apenas o primeiro tempo, 45 minutos. Esse Grêmio é épico, épico. O Grêmio é imortal, é épico. O Grêmio luta, é um exército espartano, capaz de qualquer desafio. Grêmio 2-0 para o defensor, 45 minutos. O Grêmio já está nos pênaltis. O número 1 é Teco, Fabiano. E você há pouco dizia que ele era um gigante em campo. É isso, né, Cleber? Eu até me arrepiei todinho aqui me arrepiei, me emocionei, né, Kleber e Brenda. É uma sensação maravilhosa, né, fazer um gol no Olímpico, umas quartas de final da Libertadores, e aí um gol importante, né, um gol importante que permitiu a equipe, né, ir para a disputa dos pênaltis, né? E eu sempre tinha pensado, imaginado em fazer um gol, né, com a camisa do Grêmio no Olímpico, e esse gol saiu e eu fiquei tão louco, tão cego que eu nem sabia para onde correr, né, velho? Isso mas que eu ia te perguntar, cara, o que passou? Porque assim, ó, eu fico como torcedor, né? Tu fez uma coisa que eu sonhava em fazer na minha vida e 8 milhões de gremistas sonham em fazer um gol no Grêmio no Olímpico. Tu fez uma coisa que eu abriria mão de muita coisa na minha vida pra estar no teu lugar e fazer o gol. Cara, então é bom estar contigo conversando e eu senti essa emoção que tu sentiu também, cara, e eu me emocionei muito de ver estar ali na torcida e tu ver tu correr em direção a nós, aquela camisa de manga comprida, preta, né? E o braço era preto. Cara, sensacional. Tu imagina, quantos gremistas tem, cara? E tu fez um sonho nosso, Então hoje aqui eu tô sentindo que eu que tava ali também. Eu era um pedaço de ti ali pra fazer aquele gol, cara. Sensacional. Assim, ó, agradeço de coração. Foi uma época fantástica aquilo ali. Aquilo ali foi bom demais. Não precisa agradecer não, Kleber. Eu que agradeço, né, de ter a oportunidade de ter vestido a camisa do Grêmio, que para mim é uma das coisas mais marcantes assim que aconteceu na minha vida. Eu sempre falo em outras entrevistas que foi o momento mais especial que eu vivi na minha vida, assim, profissionalmente falando, né? Foi vestindo a camisa do Grêmio. É muito louco. Eu não nasci gremista, né? Eu sou capixaba, né? Então, assim, eu não nasci gremista. Mas eu me tornei gremista depois que eu vesti a camisa do Grêmio, né? Hoje eu resido aqui em Porto Alegre. Hoje quem me acompanha sabe, todos os jogos eu estou na arena, eu venho ver jogos. E não é agora, porque né, tem a questão da... Hoje em dia, legal o que o Guerra está fazendo, né? Está valorizando o passado dos ex-atletas, tem um camarote, né, dos ex-atletas, mas eu já vi na arena, eu já enfrentei fila aqui quilométricas para comprar o ingresso, né? Porque eu entrei na internet e meu número era, sei lá, 30 mil. Eu falei, não, eu não vou ficar aqui na internet, eu vou lá, achando que ia ser bom, mas cheguei aqui meio-dia, fui sair 6 horas da tarde. Então, assim, fiquei horas e horas na arena para comprar o ingresso para assistir o Grêmio. Então, assim, hoje não, depois que eu vesti a camisa do Grêmio, eu me tornei gremista. Então, é muito louco. Era um sonho fazer um gol, né, diante do torcedor gremista e ver aquela avalanche, né, dá uma saudade da avalanche. No tanto que eu pulo ali e eu vou para a avalanche, né? Mas na hora eu fiquei cego, né? Não era muito acostumado a fazer muitos gols, né? Então eu fico cego, eu só queria ver aquela avalanche descendo, foi muito... Pra onde tu olha? Tu fez o gol, tu deu com a perna esquerda, tu olha pra onde? Onde é que teus olhos te direcionam? Não, ali em cima era... naquela época eu já era casado já, e era a minha primeira ex-mulher, era mãe dos meus 2 filhos. Ela ficava lá em cima na arquibancada, não tinha camarote, não era igual tem as facilidades de hoje na arena, né? Aqui na arena tem muito mais camarotes, né? Enfim. Sim. E aí a minha ex-esposa, mãe dos meus 2 filhos, de Belo Horizonte, né? De Minas Gerais, ela estava lá, na época ainda nem tinha meus 2 filhos, não, ela estava assistindo, eu lembro que eu vou lá para ela. Então, assim, foi um gol, foi um gol muito legal. Foi um gol bom muito demais, legal, bom demais. Tá louco, foi um gol assim que... Tá louco, vendo assim, revendo assim, arrepiei todinho, porque
porque é isso, foi o melhor momento, né, da minha vida e sem dúvida relembrar assim é muito gratificante. É um gol que mostra o quão imortal o Grêmio é, né? E o Pedro Ernesto fala, né, onde vai parar o Grêmio, né, onde vai chegar um exército de espartano, e é verdade, né, a gente, é aquilo que eu já falei, né, a gente poderia não ganhar, mas que a gente ia lutar, entendeu? Era luta. E eu acho que o Grêmio é isso. O Grêmio é isso. Independente, a história do Grêmio, o DNA do Grêmio é isso. O Grêmio é isso. Você pode ficar devendo tecnicamente, cara, mas não deixe de lutar, não deixe de correr, não deixe de brigar, de querer ganhar, sabe? É isso. É o que o torcedor quer, né? Então, assim, você ali vestindo a camisa do Grêmio dentro de campo, o mínimo que você tem que fazer é isso, entendeu? E era isso que eu tinha como lema, eu e todos aquele grupo, né? A gente abraçou essa causa, era o que a gente fazia. E a gente foi abençoado, assim, iluminado, que a gente conseguia reverter resultados que quase ninguém dava, né? Que a gente iria reverter contra fortes equipes. Então, assim, esse gol é inesquecível. Eu já vi 1 milhão de vezes, mas toda vez que eu vejo, eu me emociono. Foi muito legal mesmo. E o que tu tem a me dizer dos confrontos contra o Santos? Que aqui em Porto Alegre, no Olímpico, o Grêmio venceu por 2-0. O público foi 46.123. E lá, na Vila Belmiro, o Grêmio acabou perdendo por 3-1. O confronto contra o Santos foi o confronto mais difícil, assim, né? Na verdade, não era para ter esse confronto, né? Não sei se você lembra, Brenda, Kleber. O confronto só teve porque o formato da Libertadores na época, o regulamento da Libertadores não permitia 2 brasileiros fazer a final, né? A gente teve que fazer essa semifinal, né, Santos e Grêmio, porque eles não permitiam, o que eu acho que é uma tremenda idiotice, burrice, desculpa o palavreado, né? Se os 2 times do mesmo país são bons, são os melhores, vai fazer a final. Não interessa. Enfim, seria Santos e Boca, nós e Cúcuta, né? O Cúcuta, que era da nossa chave, né? E aí, enfim, devido ao regulamento, teve esse enfrentamento. Só que o Santos tinha a melhor campanha da Libertadores. O Santos fez a melhor campanha naquele ano da Libertadores. E aí, ele permitiu ao Santos jogar o segundo jogo na Vila. Então, já reverteu. Todos esses confrontos que a gente tá falando aqui, São Paulo, o segundo jogo foi aqui no Olímpico. Defensa, o segundo jogo foi aqui no Olímpico, né? O jogo de volta. Contra o Santos se inverteu. O primeiro jogo era aqui, o segundo era lá na Vila Belmiro. E aí eu lembro que a gente se preparou bastante, porque, como eu já falei aqui, a equipe do Santos tinha uma equipe muito qualificada, né? O treinador Vanderlei Luxemburgo. E aí nós se preparamos, a gente tem que fazer um grande resultado, né? Não vamos dar muita chance para o Santos no jogo da volta, né? Porque era isso que a gente estava fazendo, né? A gente não ia tão bem no jogo de ida e revertia dentro de casa. Por que a gente vai dar, né, a chance do adversário fazer isso com nós, né? Seria um erro nosso. Então esse jogo também, quem presenciou viu um Grêmio muito, né? Em cima do Santos, viu um Grêmio de muita qualidade, né? Que nós pressionamos. O Santos quase não teve chance nenhuma durante esse jogo, no tanto que os 2 primeiros gols saem no primeiro tempo. E tem relatos do Adailton, que foi o zagueiro, né? Era o zagueiro do Santos. Era o Adailton falando, eu não ouvi a torcida deles gritando, eu não ouvi que tinha o Carlos Eduardo chegando. A bola, Então, assim, o primeiro gol foi do Tcheco, de pênalti, né? Que o Diego escora, o Ávalos, né? Vai escorando, cai dentro da área. E aí o Tcheco faz 1-0 e o Carlos Eduardo logo em sequência, com o Adailton roubando a bola do Adailton. Então, assim, estava lotado, como sempre lotado, e a gente pressionando o Santos. A gente fez 2-0. Vamos para a Vila. Jogo difícil. Vila Belmiro, estádio pequeno. O Pelé estava na arquibancada, né? O Pelé estava assistindo o jogo. E aí... Bom demais pra gente. A gente faz 1-0 com o Diego Souza, um golaço. Eu falei, acabou, né? Os caras vão ter que fazer 4.
Aí começamos. Lá é um alçapão. Como é que vocês sentiam ali? Ah. Porque eu lembro que a torcida do Grêmio, até na chegada do estádio, os caras fizeram uma emboscada, o clima estava pesado. Tava pesado. A gente já sabe, na verdade, assim, todo jogador, todo clube, todo mundo já sabe. Você vai jogar fora de casa, você já vai preparado. Você sabe que você não vai ser bem recebido, não vai ser recebido com festa, né? Então, assim, a gente já sabia. E aí a gente já vai preparado, enfim. E aí a gente faz 1-0, Kleber. Eu falo, agora acabou para eles têm que fazer 4. Não vão fazer 4 gols e nós nunca, né? E a Vila lotada, o Pelé e tal. No final do primeiro tempo eles conseguem fazer 1-1. Chega o segundo tempo, o Vanderlei mexe, coloca um monte de meio e atacante, enfim. Só sei que eles encurralam a gente, pressionam a gente, faz o segundo e o terceiro. Ainda faltava 10, 15 minutos e estava 3-1 para eles. Mais um gol, eles classificavam, né? E quem segura em campo ali? Quem diz, calma, vamos acalmar, nós estamos classificados. Tem todo mundo. Você sabe, você conhece o regulamento. Claro. E aí eu lembro, uma bola vai para fora, o goleiro, aí você vai no goleiro, fica, falta, não, fica, pede, marca, enfim, aquela malandragem do jogador sul-americano, né? Não só do brasileiro, do jogador sul-americano. E nesse jogo também eu tenho uma recordação do Mano normal, né? O Mano me xingava bastante. Assim, bom demais. É só xingamento. Só xingamento. Mano, Menezes. Tá louco. Eu não sei que horas estava, não dava para saber em qual minuto era. Eu lembro que eu tiro uma bola, alguém tira uma bola e o segundo tempo eu sou esquerdo, eu joguei do lado ali, né? Do lado do Mano, né? Eu passo assim, eu falo, falta quanto? Mano. Vai cuidar do jogo, cara. Perguntar quanto tá faltando. O que tá pensando? É isso aí, Cleber. Mandou. Quero saber, cara. Quero saber. O que quer saber, rapaz? Vai jogar. Te liga aí, cara. Vai jogar, cara. Então, assim, foi isso. Mas foi um confronto muito legal também. Um confronto de 2 brasileiros, né? Um clássico nacional. Que aí... que o golzinho fora do Diego, né? Que não só o golzinho, não, um golaço também, né? Um golaço que nos permitiu fazer a final, né? Tão sonhada final, que ninguém acreditava, mas que nós fomos, né? Ganhando, fomos conquistando, né? Dando esse passo pouco aos poucos até chegar à sonhada final da Libertadores. Mas não foi fácil, Kleber, foi fácil. Foram jogos difíceis assim, mas sem o apoio do torcedor gremista, assim, o apoio deles, assim, eu acho que a gente não iria conseguir, não. É porque o torcedor gremista apoiou muito aí a gente conseguiu. Mas o time merecia. O time fazia por onde também. O time merecia. E o que tu tem a me dizer, o que tu lembra dos confrontos contra o Boca Juniors, que lá em Buenos Aires eles venceram por 3-0 e aqui no Olímpico por 2-0. O público aqui era 46.198. Vamos lá, Brenda. Tu foi substituído, né, aos 35 minutos do primeiro tempo devido à lesão. Foi isso. Esse jogo, essa recordação me lembra, eu vivi o céu e o inferno, né, velho? Porque, tô jogando a final de Libertadores, né? Então, assim, o que eu mais sonhava, o que eu mais queria era ser campeão da Libertadores, entrar para a história do clube, do Grêmio, né? E aí eu não cheguei a comentar ainda, mas antes da final... eu já estava negociado, né, com o time da Alemanha, estava eu e o Carlos Eduardo, foi no jogo contra o São Paulo, o primeiro jogo contra o São Paulo lá no Morumbi, foi o pessoal do Hoffenheim, foi assistir o jogo, aí gostaram de mim, do Carlos Eduardo e do Lúcio. Eles fizeram a proposta, eu aceito, o Carlos Eduardo aceita, só que o Hoffenheim naquela época jogava a segunda divisão. Mas eu recebi outra proposta de outros
até recebi da Espanha, de Portugal, mas a mais interessante foi esse do Hoffenheim, da segunda divisão da Alemanha. O Lúcio não aceita, porque o Lúcio vai para outro time da primeira divisão da Alemanha também. Hertha Berlim. Eu acho que é por o Hertha Berlim. É. Hertha Berlim. E o Lúcio não aceita. O Lúcio foi para jogar a primeira divisão. E aí, chega na final, era só acabar os 2 jogos da final e iria viajar. O Carlos Eduardo não joga o Grenal depois da Libertadores. A gente joga a final da Libertadores. Domingo tem um Grenal lá no... Eu não gosto de falar, não. Lá no estádio deles, lá fora de casa. E aí a gente ganha 2-0. 2-0. Gol do Lúcio fez o gol. E do Diego Souza. Um golaço também. De fora. Um golaço. Um gol lá no placar, do eletrônico, e o outro do lado do gigantinho. Enfim. E aí eu tô negociado já tô negociado, era acabar o jogo de ida, mesmo a gente perdendo de 3-0, eu tiro uma bola em cima da linha, né? Não sei se vocês recordam, eu tiro uma bola em cima da linha. Eu faço um jogo, individualmente falando, eu faço um jogo, para mim, individualmente falando, tá? Foi um dos melhores jogos que eu joguei a camisa do Grêmio. No tanto que acaba o jogo, a diretoria do Boca entra no vestiário do Grêmio e pergunta como é que está a minha situação. Perguntam por mim. E aí querendo saber como é que estava a minha situação, como é que era meu contrato, que eles tinham interesse em eu jogar no Boca. Então, assim, eles não têm muito essa tradição, né? Acho que só 2 brasileiros que jogaram no Boca, né? Um foi o Yarley e o Luiz Alberto, zagueiro também, né? Que eu me lembre, né? Que eu me lembro, só esses 2. Enfim, então, assim, recebi até proposta, né? Interesse do Boca, né? No meu futebol. Acabou o primeiro jogo, 3-0, a gente volta, a gente ainda tinha aquela esperança, mas era o Boca, né? Era o Boca. E aí vai para o segundo jogo, o esquema tático, eu lembro da pré-eleição do Mano, o esquema tático era kamikaze. Vamos lá, pressiona os caras, não tem... Teco, ele falou, Teco no Palácio, eu era mais novo que o William, Teco cola no Palácio, eles jogavam 2 atacantes, 4-4-2, Teco no Palácio, o William vai no Palermo. Mano a mano, pressiona os caras lá, sufocam os caras, nós estamos dentro de casa, a gente precisa... Mas eu lembro, ele falou, a gente só vai conseguir ganhar de 3-0 se a gente fizer o primeiro gol. Se não der para ganhar de 3-0, vão tentar pelo menos ganhar o jogo. Mas era muito difícil, né? Eles tinham uma equipe de uma equipe de muita qualidade. E nesses minutos aí eu sofro a lesão, uma bobeira que eu poderia ter evitado, Kleber. Eu assisto assim. Como eu já disse, eu assisto os jogos, né? De vez em quando eu estou em casa, eu me pego assistindo, né? E aí foi uma bobeira minha, eu dei mole naquele lance, eu poderia ter devolvido a bola pro Sarra, não precisava dar um chutão pro campo do Boca, por causa do movimento que eu fiz. E aí, mas enfim, era para acontecer, né? Eu me machuco, tento voltar, porque na minha cabeça eu falei, não machuquei meu joelho, eu não me machucava, eu nunca tinha me machucado. Eu falei, vou voltar. Não consigo voltar. Realmente senti. Aí no outro dia já faço o exame médico. Aí foi constatado, né, que eu rompi o ligamento do joelho, que eu ia ter que passar por uma cirurgia. Então a minha transferência para o Hoffenheim foi cancelada, porque, né, já machucado, eu não tinha assinado ainda o contrato, enfim. Então, assim, essa final foi... do céu ao inferno, né? Porque era o que eu queria jogar uma final com a camisa do Grêmio a Libertadores, mas é onde tudo de ruim aconteceu na minha vida, na minha carreira. Depois daquilo ali eu não consegui mais retornar bem a minha carreira, né? Nunca mais fui o mesmo. E até hoje assim, eu tenho problema de joelho, meu joelho. Até hoje foram 2 cirurgias, né? E aí acabou que até hoje eu sofro com esse joelho. Mas foi bom, valeu, chegamos na final, né? Só perde ali a final quem chega na final, né? Infelizmente só tem um vencedor.
E parabéns para o Boca, que teve, né, mais capacidades e tinha um time tecnicamente melhor que o nosso. A gente tem que reconhecer também, né? Claro, Tinha um time tecnicamente melhor que o nosso e foi justo, né, o título deles. Mas tu jogou uma final de Libertadores, Mas joguei, cara. Isso é um negócio... É pra tu. Jogou uma final de Libertadores. Não é qualquer um. Não é qualquer um que vai passar pela terra aqui, pelo mundo, que vai aqui, conseguir, e vai jogar uma final de Libertadores. Esse feito vai levar... Esse feito é teu. Esse é. E eu tenho muito orgulho. Pô, Infelizmente não consegui o título. Eu queria muito entrar para a história do clube, né? Mas guardo com muito carinho. Tenho ótimas recordações de todo esse período que eu passei com o Grêmio, assim, eu só tenho ótimas recordações. Que legal, que bacana, show. Teco, e conta pra gente quais foram os teus caminhos depois dessa final. Aí foram longos, né? Como eu disse, foram caminhos longos, né? Depois dessa final, infelizmente eu não consegui mais voltar a jogar em alto nível, assim, né? Meu contrato acaba em 2007. Eu era emprestado do Grêmio, do Cruzeiro para o Grêmio. Eu tinha um contrato até o final de 2009 com o Cruzeiro. Aí chega no final de 2007, o Grêmio renova meu contrato, mesmo eu machucado. 2008, no início de 2008, em janeiro, quando eu volto a treinar, eu sinto uma dor no joelho. Meu contrato com o Grêmio é só até o final de 2007, né, que eu estava emprestado. O Grêmio consegue a renovação, era o que eu queria, renova até o final de 2008 novamente, né, mais um ano com o Grêmio, por empréstimo. Chega em janeiro, eu sinto uma dor no joelho, no treinamento, faço um exame, e aí também foi constatado uma ruptura do ligamento. Eu tenho que passar por uma nova cirurgia. Eu já tinha ficado da final da Libertadores até janeiro de 2008 só tratando, ou seja, 6 meses de tratamento. Ia ter que passar de novo por um procedimento cirúrgico, mais 6 meses. Então, assim, não joguei 2008 por causa da segunda lesão. Fiquei, ou seja, foi dia 20 de junho, afinal, junho até final de 2008, junho de 2007 até final de 2008, são 1 ano e meio, são 18 meses sem jogar. Acaba meu contrato com o Grêmio não renova, eu estava emprestado, falou, não, agora, né, tá muito tempo, tá muito tempo sem jogar, inativo, você tem contrato com o Cruzeiro, você vai ter que voltar para o Cruzeiro. Eu falei, não, tudo bem, tudo certo, volto para o Cruzeiro, só emprestar para o Botafogo. Aí onde eu encontro o Ney Franco, que foi meu primeiro treinador lá do juvenil do Cruzeiro, que eu trabalhei no Ipatinga. Aí o Ney Franco me chama para ir para o Botafogo. E aí, Botafogo, aí depois não consegui ter sequência, muitas lesões musculares, devido ao período inativo, né? Treino é uma coisa, jogo é outra, né? Então, assim, eu fiquei 18 meses só na fisioterapia. Quando você volta a treinar, naquele ritmo, tem um ritmo forte, né, de alto rendimento. E aí a musculatura não estava preparada. Então comecei a ter lesões musculares, que foram me atrapalhando. Tu teve um problema, foi no joelho esquerdo. Joelho esquerdo. Que é a perna que eu chuto. Né? Não, que agora me veio a imagem. Quando tu chutou para frente. Eu chutei para o campo do Boca. Como o esquema que o Mano armou era vamos pressionar o adversário, eu estava quase no meio de campo. O Palácio estava um pouco na minha frente, sim, eu em cima dele assim, mas eu dava um pouco de espaço para ele, porque ele era mais rápido que eu, ele é mais baixo, mais rápido. Então, se eu fico colado, ele vai me ganhar. Então, eu botava a mão nas costas dele assim e deixava ali 1 metro, assim, meio que distância, para ele saber, tá aqui. Tô aqui. Alguém do Boca chuta a bola passa por nós, aí eu corri, cheguei na frente do Palácio atrás de mim, e o Sarra estava ali e tal. Eu poderia ter devolvido a bola para o Sarra, ter tocado para o Sarra. Eu falei, não, vou chutar a bola para lá, que eu quero fazer gol nesse cara, né? Aí eu viro o meu corpo assim, ajeito para chutar para o campo do Boca. O campo do Boca de costa para mim. A bola aqui, aí eu chuto pro campo do Boca lá novamente. Aí nisso que meu pé cai no chão, aí meu corpo, como eu girei, né, corpo para chutar,
o joelho não aguentou, aí teve o rompimento, mas foi bobeira minha, porque era para ter dado a bola, que eu tava de frente pro Sarra. Tava de frente pro Sarra. Tá não certo. precisava, ou chutar a bola para lateral, dar um lateral. Sim. Enfim, mas era para acontecer. É porque na hora assim você não acredita, né, Cleber? Né, Breno? Sim. Você não quer acreditar porque... não. Aí por quê? Aí você se pergunta, por quê? Por que eu machuquei? Sabe? Aí muitas coisas, estava vendido. Aí depois você fica questionando muitas coisas, né? Mas é porque era para acontecer, senão você acaba ficando maluco, né? Senão daqui a pouco, e como eu te disse, meu mental era muito forte, assim. Então, falar, não, para com isso, era para acontecer, tem que aceitar, aconteceu, vamos seguir em frente. Aí foi assim que eu consegui retomar, mas infelizmente essa lesão, ela prejudica muito o atleta, né? A gente vê, não só o meu caso aí, vários jogadores que passaram por essa lesão que não conseguiam. Dá para citar vários. Eu acho assim, o Ganso, depois que teve a lesão... Eu lembrei do Ganso agora. O Ganso depois também, que teve... E foi contra o Grêmio, justamente contra o Grêmio que o Ganso teve o problema. Eu acho que ele nunca mais jogou o mesmo nível que ele joga. Apesar das pessoas acharem ele um craque, eu vou falar a minha opinião, eu não acho ele craque. Mas ele ainda continua jogando, mas nunca mais foi o mesmo. Entendeu? Agora, para encerrar o nosso bate-papo aí, oferecendo aí um mimo aí para um assado aí, do carne selecionada 889 Ribe, carne de qualidade. Teco, e quando quiser provar um hambúrguer, cara, já que tá morando em Porto Alegre, hamburgueria do Chaves, coração do Sarandi. Muito obrigado aí. Não, eu que agradeço aí, né, proporcionar isso aí para nós, né, esse churrasco, essa carne maravilhosa, e pode deixar que eu vou lá sim, tá? Obrigadão. Valeu, obrigado. Galera, finalizamos assim o primeiro episódio do podcast Bate-Bar. Muito obrigada, Teco, mais uma vez. Gente, obrigada a todos vocês aí também. Quem não largou o like até agora, deixa o like, é muito importante. Se inscreve no canal Bate-Bar. Nossos apoiadores, I9DP, Hamburgueria do Chaves, Ribe 889 Carnes Premium e Bar do Perico. Voltaremos em breve com mais episódio do canal Bate-Bar, entrevistando quem fez história no Grêmio.